Alô, torcedor! Estamos aqui no nossa retrospectiva falando especialmente dos 110 anos da seleção. De início, a gente teve algumas dificuldades aí com alguns arquivos, algumas pesquisas, atrasamos um pouco aí a apresentação do vídeo, mas estamos aqui. Poderíamos estar aqui falando 2, 3 horas sobre a seleção brasileira, mas vamos ser mais objetivos. Então vamos lá. Primeira questão sobre a nossa seleção. Quantas partidas a nossa seleção jogou nesses 110 anos? Então vamos lá. Critério: seleção principal, 1.171 jogos. Tivemos jogos que não são considerados oficiais porque a seleção não jogou com a camisa, porque a CBF não reconhece, porque a imprensa também não reconheceu, porque jogavam 2 tempos de 30, porque o juiz da partida era preparador físico, porque jogavam em campo de treinamento, de universidade, principalmente em véspera de Copa do Mundo. Então aí são 117 partidas. E o terceiro critério é a nossa seleção jogando com jogadores mais jovens. Então, Olimpíadas, pré-olímpico, sub-17, sub-20, tanto aqui na América como nas competições mundiais, Pan-Americano, torneio de Toulon, que agora em 2024 fez 50 anos. Então, nessas competições que nós conquistamos mais de 50 títulos, foram 853 jogos, não incluindo aí essas 9 partidas, já agora de fevereiro, que a gente conquistou o Sul-Americano Sub-20. Né? Então, essa quantidade de jogos. Então, somando isso aí que eu falei, 853, 117, 1.171, 2.141 jogos, podemos considerar como o total das partidas da seleção brasileira em 110 anos. Também, lá entre 1903 e 1913, quando já existiu o Campeonato Paulista em 1902, Campeonato Baiano em 1905, Campeonato Carioca em 1906. Então, alguns clubes faziam jogos amistosos, jogadores de um clube, de outro, eram combinados. Então, era a fase da pré-seleção, mas isso não é considerado como oficialmente a contar como história da seleção brasileira. Então, pela seleção principal, 1.171 jogos. Faltam 29 para 1.200. Será que esse ano temos 6 jogos de eliminatórios, temos amistosos, ano que vem também amistosos e mais a Copa do Mundo. Será que até ano que vem, na Copa do Mundo, a gente tem como chegar a 1.200? Vamos ficar atento, prestar atenção nisso para ver se a gente consegue. E com esses jogos todos, a seleção conquistou muitos títulos. A seleção principal, a gente contabiliza 20 títulos importantes, que são as 5 Copas do Mundo, as 4 Copas das Confederações, as 9 Copas América, e a gente coloca aí também as 2 Olimpíadas. Então são 20. Não é o maior campeão, porque os nossos rivais aqui, a Argentina, tem 21, porque tem 3 Copas do Mundo, 16 Copas Américas, 2 Olimpíadas. E o Uruguai, que tem 19, tem 2 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas e 15 Copas Américas. Então, nós estamos aí, dentre as competições de seleção principal, as que mais títulos conquistaram. Até porque o campeonato, a Copa América, que era campeonato sul-americano, já tem quase 110 anos. Então, tivemos aí quase 50 edições, então proporcionou essas conquistas todas. As outras competições continentais, como na Europa foi a partir de 1960, na Ásia e na África também nessa mesma época. Agora, fica uma observação. Durante 100 anos, entre 1884 e 1984, em 100 anos tivemos 89 edições do Campeonato Britânico de Seleções. Escócia e Inglaterra dividiram vários títulos. Então, a Inglaterra conquistou 54 e a Escócia 41. Participavam também o País de Gales, a Irlanda lá no início era uma só e depois virou Irlanda do Norte, já que o Eire não faz parte da Grã-Bretanha. Então fica a observação em relação às seleções principais. Em termos de categoria de base, aqueles torneios que eu falei, de pré-olímpico, de sul-americano, sub-17, sub-20, nós temos 54 títulos, né? E mais esse desse ano aí, o sul-americano sub-20. Então nós temos aí mais de 70 títulos e é a maior, a mais vencedora seleção na história do futebol mundial.
Ainda sob conquista da nossa seleção, existiram torneios. Então o Brasil foi campeão da Taça Independência em 72, foi disputada no Brasil. Em 81 perdeu o Mundialito para o Uruguai, lá disputado no Uruguai. Antes disso, em 76, conquistou o bicentenário nos Estados Unidos, 4-1 sobre a Itália. E em 88 conquistou o bicentenário da Austrália, tá vencendo a Austrália na decisão. Teve um torneio em 64, que teve Inglaterra, Argentina e Portugal. A Argentina foi campeã. E também tem o torneio da França, já em 1997, com o Brasil jogou contra a França, contra a Itália, também o Brasil não foi campeão dessa competição. Teve a Copa Stanley House, também nos anos 80, o Brasil chegou a conquistar um título dessa Copa. Então essas aí não entram porque eram torneios, eram amistosos, eram convidados, enfim, era uma coisa mais festiva. Quando a gente fala de seleção e fala de números, a gente fica também naquela curiosidade desses jogos todos, a gente fica pensando assim, qual foi o número 100 da seleção? Então, o número 100 da seleção foi em 1940, a gente levou de 6-1 da Argentina, Copa Roca. O número 200 foi contra o Uruguai, em 1956, vencemos por 2-0. O número 500 tem uma história muito interessante, porque foi um jogaço histórico em um gramado cheio de lama, em Rosário, na Copa de 78 contra a Argentina. Aquele jogo que a Argentina não quis ganhar, porque na última rodada ia jogar com o Peru e deu aquela goleada lá, aquela coisa toda. Então foi o jogo número 500. E o jogo 1000 foi contra a Dinamarca, quando a seleção estava completando 98 anos de existência, de estatísticas. Vencemos por 3-1 e foi um amistoso lá na Alemanha. Essa questão de dizer jogo 100, jogo 200, 500, pode ser até relativo, porque nós fizemos uma pesquisa muito legal sobre isso, mas às vezes a CBF pode não ter reconhecido um jogo ou outro dessa relação toda, então mudaria aí esse critério. O que a gente tem aqui realmente é uma relação de todos esses 1.175 jogos planilhados que nos dão essa referência, esse ponto. E aí vamos falar agora das eliminatórias, história das eliminatórias. Pois é, essa eliminatória que o Brasil falta jogar 6 partidas agora em 2024, é a 14ª eliminatória que o Brasil participa. É a 23ª Copa, ano que vem. Então o que acontece? As primeiras Copas existiam alguns jogos eliminatórios, mas muitas seleções desistiam. O Brasil também sediou em 50, sediou em 14. O Brasil foi campeão 4 vezes, que lhe garantiu a Copa seguinte. A de 2002 não, o Brasil teve que disputar as eliminatórias para 2006. Então são 14 eliminatórias. Dessas 14, em 12 delas, o Brasil jogou a última partida no Brasil. E foram 10 vitórias e 2 empates. A última eliminatória, o Brasil terminou o último jogo contra a Bolívia, lá em Bolívia. Venceu também, 4-0. E o último jogo agora, esse 6º jogo para fechar as eliminatórias, o Brasil vai jogar com a Bolívia de novo, lá em La Paz, provavelmente. Então, em 14, o Brasil jogou 12 fechando aqui, com 10 vitórias e 2 empates. E as 2 fora, venceu a Bolívia e agora joga com a Bolívia novamente e esperamos que esteja classificada. Afinal, são 6 vagas diretas e não é possível que a gente vá cometer um vexame desse aí. E assim, conseguindo a vaguinha para a Copa de 2026, agora a gente vai falar sobre os 5 títulos brasileiros. Mas vamos falar uma coisa diferente. Então o que acontece? O Brasil foi pentacampeão, jogou 5 decisões na América do Sul, na Europa, 2 na América do Norte, México e Estados Unidos, e lá no Japão. Inclusive já fica o comentário. Quantos jogos o Brasil jogou na Coreia e no Japão? Fácil. Os 3 primeiros jogos da fase de grupo foram na Coreia e os outros 4 do mata-mata foi no Japão. Mas voltando lá em 1958, o Brasil jogou na cidade de Solna, no estádio Hassunda, Suécia, e ganhou o primeiro título mundial. O Brasil voltaria ao mesmo estádio 7 anos depois e faria de lá para cá 6 jogos nesse mesmo estádio. 4 jogos amistosos contra a Suécia, inclusive o de 88, que foi uma edição comemorativa ao campeonato de 58, e também enfrentamos 2 amistosos contra Equador e Gana lá em 2006 e 2007. Então
6 anos depois, o Brasil voltava a jogar lá. Do título de 62 no Chile, é óbvio que a gente voltou lá muitas vezes. E voltamos logo 4 anos depois. E jogamos lá 17 partidas desde então. 15 jogos contra o Chile, entre amistosos e eliminatórias. E jogamos 2 partidas contra a Argentina e Colômbia na Copa América de 1991, que foi sediada no Chile. Então, foi o lugar que a gente com certeza voltou a jogar muitas vezes. Indo para o tricampeonato, Estádio Azteca, Cidade do México, 1970. O Brasil levou 29 anos para voltar a jogar no Estádio Azteca, pela seleção principal, porque nos anos 80 o Brasil jogou lá com a seleção de júniors, foi campeão do mundo, mas com a seleção principal, 1999, jogou contra o México, perdeu para o México, que era a Copa das Confederações, depois perderia para o México novamente na Copa Ouro em 2003, tanto na fase de grupos, como perderia a decisão. E tem um empate, uma vitória, aliás, sobre Honduras também nessa Copa Ouro. Então, 29 anos para jogar de novo lá, e jogamos 4 partidas no Estádio Azteca com a seleção principal. Daí vamos para os Estados Unidos. 1994, o Brasil joga lá em Pasadena, no Estádio Rose Bowl, vence a Itália nos pênaltis. 7 anos depois, voltamos a esse mesmo estádio para enfrentar um amistoso, os Estados Unidos. E em 2016, enfrentamos o Equador pela Copa América, que foi sediada lá, em homenagem, completando os 100 anos da Copa América. Então, 2 partidinhas lá, depois de 7 anos. E, fechando o Penta, em 2002, no Japão, Yokohama Stadium, em Yokohama, o Brasil venceu a Alemanha. E estamos completando 22 anos e ainda não voltamos a jogar nesse estádio do pentacampeonato. E ainda do pentacampeonato, alguém já se perguntou quantas partidas o Brasil jogou nos 5 títulos? É fácil, 32 jogos, 28 vitórias e 4 empates. Em 70 vencemos as 6 partidas e em 2002 vencemos as 7 partidas. Em 70 fizemos 19 gols, em 2002 fizemos 18. Total das comemorações de gols, 78 gols. Ganhamos as 5 Copas invicta, todas fora do Brasil. As 2 que disputou aqui, a gente passou vergonha. Mas essa aí tá na história, pentacampeões mundiais. E agora vamos falar um pouco de anos e anos de seleção. Então vamos dividir a história da seleção em alguns períodos. O primeiro período a gente estipulou entre 1914 e 1929. Por que 29? Porque a partir de 30 tem a Copa do Mundo, a gente já começa a contar a coisa diferente. Nesses 15 anos, o Brasil ganhou o Sul-Americano de 22, o Brasil só jogava aqui com as seleções sul-americanas, e nem todas, não tem confrontos contra a Venezuela, Bolívia, e não tinha nenhuma partida contra seleções de outros continentes, né? Os destaques nessa época eram o Friedenreich, fez 8 gols pela seleção desse período, o Neco fez 10 gols e o Nilo fez 8 gols. Esses eram os destaques em apenas 15 anos, apenas 51 jogos da seleção nesses primeiros 15 anos. O período seguinte, a gente vai pegar de 1930 a 1949, antes da Copa de 50. Então, nesse período, nós disputamos 3 Copas do Mundo. A de 30, vencemos o Bolívia e perdemos da Iugoslávia. A de 34, fomos eliminados logo em um jogo só contra a Espanha. E a de 38, sim, ficamos em terceiro lugar, ao vencer a Suécia na disputa do terceiro lugar. Tivemos um jogo sensacional da história. Todo mundo fala que o Brasil venceu a Polônia de 6-5, mas eu tenho que esclarecer, o jogo foi 4-4. Então, como naquela época tinha que ter a prorrogação para desempate, então o Brasil fez 2-1 na prorrogação e ficou 6-5. Nessa mesma Copa, o Brasil jogou com a Tchecoslováquia 2 vezes, porque o jogo terminou empatado, o segundo também ainda foi disputado a prorrogação, né? Foi nessa época, em 1934, que o Brasil sofreu o maior número de gols em um jogo só.
sofreu 8 gols da Iugoslávia num amistoso lá na Europa, que foi 8-4 para a Iugoslávia. Sim, nessa época já jogávamos até pela Copa do Mundo. A Copa de 34 foi na Itália, a Copa de 38 foi na França, então o Brasil já enfrentava as seleções europeias. Ainda não tinha jogo contra as seleções aqui da América do Norte, da África, da Ásia e muito menos Oceania. Então essa época aí. E nesse segundo período nós tivemos destaques de jogadores daqui do Rio de Janeiro. Então a gente tinha aqui Leônidas da Silva, 20 gols. Jair da Rosa Pinto, 19. Zizinho, que jogava no Flamengo, 16 gols. Ademir Menezes. E olha que aqui ainda tinha a Copa de 50, que ele foi artilheiro. 15 gols. Jogou grande parte da sua carreira no Vasco, jogou no Fluminense também. Heleno de Freitas, 14 gols. E aqui fechando Tesourinha com 10 gols. Essa era a nossa turma lá dos 20 anos entre 1930 e 1949. Então já fomos aí 35 anos da seleção, em forma bem objetiva, mas trazendo para vocês informações bem legais. E vamos nós para o terceiro período da seleção, 1950 a 1970. Aí nós temos os extremos, a tragédia de 50 e o tricampeonato de 70. Então nesse período 301 jogos lá, lembrando, primeiro período 15, primeiro período 51 jogos, segundo período 78. Dessa vez 301 jogos. Foi nos anos 50 que o Brasil passou a disputar eliminatórias, passou a disputar o Pan-Americano, passou a disputar as Olimpíadas. Então foi quando o futebol mundial se expandiu bastante e essas competições que juntavam seleções de outros continentes, além da Copa do Mundo, começou a fazer com que o Brasil jogasse praticamente com seleções do mundo inteiro. Foi nessa época também que o Brasil começou a fazer aquelas excursões e ela tinha um efeito muito interessante, porque se a gente for observar, a gente só tinha a televisão que dava notícia, não transmitia jogo ao vivo. E nós tínhamos o rádio, né? E tínhamos os jornais. Então quando saía uma decisão, que saía a informação, que o Brasil ia fazer uma excursão à Europa, era uma notícia fantástica, porque eram jogadores daqui que iam deixar os seus clubes, que iam fazer uma excursão na Europa. Dos anos 80 para cá, dos anos 90 praticamente, os nossos jogadores estão sempre na Europa. Então eles já se reúnem lá, jogam os amistosos lá e a gente não vê nada. A gente fica só acompanhando o resultado. Então foi nessa época que a gente começou a ter esses jogos com mais integração lá com os outros continentes. Nessa época também, desde os anos 40, existiu 4 competições, 4 torneios, taças, né, por assim dizer, que eram disputados do Brasil com a Argentina, que se chamava Copa Roca, Brasil e Uruguai, que se chamava Copa Rio Branco, Brasil e Paraguai, que se chamava Taça Oswaldo Cruz, e Brasil e Chile, que se chamava Taça Bernardo O'Higgins, né? Então, quanto à Argentina, o Brasil jogou 11 partidas, ganhou 8 e perdeu 3. Esses jogos geralmente eram o seguinte, eram 2 jogos que eles jogavam no mesmo país. Então, numa edição eram 2 jogos na Argentina, a outra eram 2 jogos no Brasil. Não era o ida e volta, como depois se tornou de praxe, né? Esses tipos de disputa. Quanto ao Uruguai, foram 10 jogos, 7 taças para o Brasil, 4 para o Uruguai. 11? Tinham títulos divididos. Quanto ao Paraguai, 9 disputas, o Brasil conquistou as 9. E quanto ao Chile, 5 disputas, 4-2, teve título dividido também. Então, ainda teve, né, recentemente, de 10, 15 anos para cá, o Super Clássico da América, né, que era Brasil e Argentina, que chegou a ser disputado um jogo no Brasil ou na Argentina, e já chegou a ser disputado uma partida só lá na Coreia, no Japão. Então, isso aí era um torneio que a gente também não conta essas taças conquistadas. Se a gente for somar aqui, dá 35 taças, né? A gente não conta isso porque eram torneios amistosos que valiam, tinham essa representatividade de uma taça. E nesses 20 anos, tinham coisas também interessantes que eu vou colocar aqui. O Brasil, além dos 3 títulos mundiais, conquistou o Sul-Americano de 1945, né? Entre 46 e 56,
O Brasil chegou a ficar 10 anos sem enfrentar a Argentina. Olha só, maior rivalidade aqui, e ficou esse tempo todo sem jogar. Também, depois da derrota no Maracanã para o Uruguai em 50, o Brasil só voltou a jogar quase 2 anos depois. O trauma foi tão grande, a porrada foi tão grande, que na época a CBD, né, que era a Confederação de Desportos, nem jogo marcou naquela época lá. Então, era isso aí. E teve um garotinho, em 1958, chamado Edson Arantes do Nascimento, que já começou a fazer sua história. Além dos 3 títulos, ele faria 76 gols, justamente na decisão contra a Itália em 70, que foi o seu período de seleção. Em 1962, o Pelé já conquistava seus feitos. O Zizinho tinha 28 gols, era o segundo maior artilheiro. E ele, no mês de abril, igualou os 28 gols que já estava fazendo desde lá de 58. No mês seguinte, em maio, ele já chegou aos 31, igualou e logo depois superou Ademir Menezes, se tornando o maior artilheiro da seleção brasileira. Tivemos a tragédia de 50, mas em 1966 também o negócio ficou feio, porque foi vergonhoso, o Brasil bicampeão do mundo, com mais do que a metade do seu elenco ainda de 62, e a gente saiu derrotado em 66 logo na primeira fase. Foi a primeira seleção campeã do mundo que na Copa seguinte seria eliminado logo na primeira fase. Tivemos outros casos da Alemanha, da França, da Itália aí mais para cá, mas o Brasil passou esse vexame. E a nossa turma dessa época eu tenho que ler aqui, porque são mais de 15 jogadores que a gente está colocando aqui como destaque. E vamos falar aqui a quantidade de gols que a gente contou. Pelé 77, Jairzinho 25, Tostão 24, Didi 20 gols, Baltazar 17, Gerson também 17, Pepe 16, Vavá 14, Quarentinha 13, Garrincha 12, e aí Julinho, Rivelino, Amarildo, Coutinho, Evaristo, Zagallo, e vamos parar aqui no Mazola. Eu acho que eu falei aí 17 nomes. Essa era a nossa turma de 1950 a 1970. Passou um pouquinho, alguns ainda ficaram ali até anos 70, né? Até 74, a Copa de 70. Então era essa turma aí que a gente tinha nessa época. Olha, nós estamos passando sufoco nessa última década, porque tá difícil. A quantidade de jogadores que eu falei só nesse período dá para entender por que nós fomos campeões do mundo em apenas 20 anos, né? Em 20 anos não, em apenas 12 anos. 58 e 70 nós ganhamos 3 títulos do mundo. É claro que a Copa de 84, 98 e 2002 foram 8 anos, a gente foi para 3 finais. Então tínhamos elenco, tínhamos jogador naquela época também. É isso aí. E vamos lá. Vamos falar agora de trivias. Trivias são notícias, números, coisas curiosas. Então vamos nós. Goleadas por 10 gols. Quantas vezes? Nossa seleção? Pergunta difícil, hein? Aqui nós vamos ampliar toda a seleção, tá? Inclusive de Pan-Americano e Sul-Americano. Então, apenas por 7 vezes a seleção venceu um adversário marcando 10 gols. E uma única vez, no Pan-Americano de 75, fizemos 14-0 na Nicarágua com uma seleção de base, né? Então fizemos contra o Galícia em 1934, Galícia lá de Salvador, 10-4, 10-1 na Bolívia em 49 no Sul-Americano, em 63, 10-0 nos Estados Unidos, Pan-Americano, 2 goleadas em 95 e 97 no Sub-17 e Sub-20 Sul-Americano, 10-1 no Chile, 10-2 na Venezuela. E um feito muito interessante, que no Mundial Sub-20 de 97, nós vencemos a Coreia por 10-3 e no jogo seguinte, 10-0 na Bélgica, né? Então, são aí apenas esses 7 placares com mais de 10 gols. E vamos lá, essa aqui ninguém imaginava. O Brasil podemos dizer que o Brasil sofreu 3 tragédias na sua seleção principal, que foi a derrota de 50 para o Uruguai,
A da Itália, contra a Itália, 3-2 lá em 82 na Espanha, os 3 gols lá do Paulo Rossi. E 2014, o 7-1 da Alemanha. 3 jogos de Copa do Mundo e 3 decepções. E aí tem umas coisas, descobrimos umas coisas interessantes. Entre 50 e 82, quantos anos eram? 32 anos. E entre 82 e 2014, 32 anos. Olha só, hein? Então vamos lá. Quanto tempo depois nós enfrentamos esses adversários que nos causou esses danos todos? Pois bem, o Uruguai a gente voltou a enfrentar 3 anos depois, no Sul-Americano, e 6 anos depois no Maracanã. O Brasil voltava a jogar com o Uruguai e ganhou de 2-0. Quanto à Itália, a gente jogou em 89 um amistoso na Itália, 1-0, gol de falta do André Cruz, era um lateral esquerdo, jogava de zagueiro também. E 12 anos depois, na Copa do Tetracampeonato, lá nos pênaltis 3-2. Quanto à Alemanha, jogamos 4 anos depois, o amistoso lá na Alemanha, e está completando agora nessa Copa, vai completar 12 anos. Será que a gente pega os alemães de novo? Então vamos lá. Tem que pegar o alemão é na Copa. Amistoso é amistoso. Nesses jogos de Copa do Mundo, o Brasil levou 20 anos para jogar com o Uruguai em Copa do Mundo, 50 para 70. A Itália foram 12 anos, 82 para 94. E a Alemanha, acho que vai chegar a hora da Alemanha, né? De 14 para 26, são 12 anos também. Todos os 3 jogos foram no mês de julho. Tragédia, tragédia, tragédia em Copa do Mundo, né? Já tem bastante informação, né, pessoal? Mas vamos lá. Agora é aquela nossa brincadeira da foto, E como é seleção brasileira, eu vou colocar na sequência aí 3 fotos. 3 fotos. A primeira foto, Copa do Mundo, lá nos anos 70. A segunda foto, um torneio lá nos anos 90. E depois uma outra foto de Copa do Mundo, já mais à frente, já nos anos 2000. Então é o seguinte, são 3 lances. A pergunta é o seguinte: quem sabe que lances foram esses e o que aconteceu com esses lances, tá? Todos os 3 são uma cobrança de falta. Então já estou dando a dica aqui. Então vocês analisem as fotos, façam sua pesquisa. Lá no final do vídeo eu revelo, conto a história de cada uma dessas fotos. Isso é uma brincadeira bem legal, né? Vamos lá. É isso aí.